Não tendo nenhuma dúvida, eu vou então para o nosso próximo exemplo. Olha que coisa interessante. Essa obra, vou só minimizar aqui minha tela. Essa obra, o título dela é Construindo o Saber. O subtítulo dela é Técnica de Metodologia Científica. Quem é a autora dessa obra? Então, verificamos que a autora dessa obra é justamente a identificada, Maria Cecília Maringoni de Carvalho. A palavra org significa que ela é a organizadora. O que significa autora organizadora? É aquela pessoa que recebe a função de organizar um livro, convida diversas outras pessoas para escreverem capítulos e compete a ela a missão de fazer a revisão e a distribuição destes capítulos dentro de uma obra. Então, como direitos autorais, ela somente terá a inscrição na capa do livro e na ficha catalográfica como autora organizadora da obra. Mas olha que eu estou fazendo a documentação. Eu estou fazendo a documentação de um desses autores que foi convidado pela autora organizadora para escrever um capítulo. E como eu li no meu trabalho acadêmico apenas esse capítulo, ao documentá-lo, eu vou documentar da seguinte forma. Eu pego os dados referentes ao autor, no caso, sobrenome. O sobrenome dele é Matalo, mas o sobrenome dele também deve acrescentar o grau de parentesco. Conforme vocês já viram, há pessoas que recebem o sobrenome Júnior, filho, neto, sobrinho. Estes primo, esses identificadores de grau de parentesco, quando documentados, de acordo com a Lei 9610 de 98, devem acompanhar o sobrenome. Então, por essa razão que o sobrenome ficará duplo. O sobrenome e o grau de parentesco, o qual acarreta na certidão de nascimento, a fim de identificar a autoria e os direitos autorais deste autor. Em seguida, o prenome dele, está aqui. Em seguida, o título do capítulo que ele escreveu e que eu estou utilizando no meu trabalho acadêmico, Mito, Metafísica, Ciência e Verdade. Eu usei essa expressão in, que é uma expressão colocada em itálico, a fim de dizer que os dados tipográficos anteriores estão integrados, estão inseridos nesta obra, conforme já disse, da autora organizadora Maria Cecília Maringoni de Carvalho, cujo título é Construindo o Saber, cujo subtítulo é Técnica de Metodologia Científica. Em seguida, acrescento as informações referentes à edição, só um minutinho, a edição, em seguida, a cidade matriz, como há outras Campinas no Brasil, eu usei o barra identificador da unidade federativa, no caso São Paulo. 2 pontos é uma abreviatura da palavra editora. Então, preste bem atenção. Primeira opção, fazer igual eu fiz. Insiro 2 pontos e depois só o nome principal da editora. Ou, segunda opção, o que eu faço? Coloco vírgula e escrevo palavra editora. Se tiver limitada, sociedade anônima, não coloco. Eu apenas coloco esses dados. Ou, conforme a forma que eu acho mais bacana, insiro os 2 pontos e só o nome principal da editora. Vírgula 1989 diz respeito ao ano de publicação desta segunda edição. Essa informação, além das referências,
também será utilizada nas citações diretas e indiretas. Ponto. Olha onde o P, pagos, do latim, aparece. P. 31, hífen 41. Significa que, quando P aparecer antes dos números, essa informação é obrigatória. Está dizendo que do livro Construindo o Saber, eu apenas li as páginas 31, olha o hífen, que identifica sequencialidade da página 31 até a página 41, que, para poder ilustrar quais são essas páginas, eu utilizei o parênteses, a fim de identificar que essas páginas dizem respeito ao capítulo 2º, capítulo qual que é este, Mito, Metafísica, Ciência e Verdade, do autor Heitor Matalo Júnior. Então, se eu for fazer a leitura de uma obra, e essa obra eu faço apenas uso de um dos capítulos, e essa obra sendo organizada por uma ou mais pessoas, eu vou fazer a documentação dessa forma, conforme eu ilustrei. Então, agora, fazer uma combinação de alguns dados, conforme já ilustramos até agora, até o presente momento. Eu vou pegar aqui, por exemplo, essa outra obra. Olha que interessante. Vocês podem observar que nós temos os dados nominais da autoria, os dados tipográficos do título, os dados tipográficos do subtítulo, a identificação da cidade matriz, os dados da editora, o ano de publicação, a informação da quantidade de páginas e depois, disponível a URL, a data de acesso e o horário. Veja, nós podemos então declarar que essa obra é uma obra obtida em fonte eletrônica. Qual que seria a justificativa para isso? Primeira justificativa, a identificação da URL ou do link. Segunda justificativa, a identificação do acesso. Se essa obra fosse lida de forma impressa, obtida em uma biblioteca como da FATEC Sumaré, então os únicos dados que nós documentaríamos seriam esses daqui. Ó. Olha como que ficaria. Se eu fosse reportar a documentação, de acordo com a norma 6023, de uma obra impressa, ficaria dessa forma. Mas como essa obra foi obtida eletronicamente, então, eu vou fazer aqui, então, a inserção dos dados complementares. Eu vou só abrir para vocês, pegando essa URL, e nós vamos até a documentação, para que vocês possam ver como que ficaria esses dados. Eu vou aqui, eu tenho um uso de um antivírus e ele impede alguns acessos. Então, olha só como que ficaria aqui, então, olhando a URL. Aqui o título da obra, aqui o subtítulo, aqui eu tenho o nome do autor, que também aparece aqui na capa. Eu tenho a URL, eu tenho a quantidade de páginas, eu tenho a data de publicação, eu tenho as demais informações e quem é o autor. Então, a partir desses dados do Electronic Book, né, o e-book, eu consigo, então, reportar na forma de referências a documentação desse acesso. Olha, e como eu fiz o acesso agora, automaticamente essa informação seria alterada. Coloco a atualização do acesso, conforme eu expliquei para vocês anteriormente. Aí a documentação ficaria dessa forma.
Maravilha? Então, é uma obra obtida em portal, uma obra eletrônica. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar novamente o meu scanner, o escaneamento, para mostrar para vocês uma informação de como que eu devo fazer para documentar dados relacionados a obras que têm mais do que um autor. Eu vou abrir aqui, então, novamente o documento, vou pegar essa obra aqui, só apagar a anterior, aqui tem a obra. Então, preste bastante atenção nesse detalhe. Primeiro detalhe, autor 1, segundo detalhe, autor 2. Todas as vezes que vocês olharem uma obra e verificar que elas estão sobrepostas, os dados nominais estão sobrepostos e hierarquizados, então significa que o autor 1 tem um grau de contribuição maior do que o autor 2. Se isso ocorrer, eu vou documentar levando em conta os dados que estão na capa. Veja, aqui tem o título, aqui eu tenho o subtítulo e aqui eu tenho as informações complementares. O copyright, então o copyright aqui está me dizendo que quem detém os direitos autorais é a editora. Segunda informação, eu tenho aqui a ficha catalográfica, a especificação do autor que aparece na posição hierárquica, o nome dele é Marcos Cavalcante. Na linha subsequente, eu tenho o título, o subtítulo, autor 1, autor 2, a cidade matriz, dados da editora e o ano em que essa obra foi publicada. Então, veja, olha como que eu vou documentar. Vou documentar da seguinte forma. Autor 1, sobrenome, com letras maiúsculas, vírgula, prenome e entrenome. Não tem entrenome. Então, para ali, ponto e vírgula. Autor 2, iniciando pelo sobrenome, caixa alta, ou seja, letras maiúsculas, vírgula, prenome, entrenome. Ponto. Título da obra, dois pontos, subtítulo, cidade matriz, nome da editora, ano e as demais informações facultativas. O interessante é que essa obra, ela tem algo bem inusitado, né? Ela tem dupla editora. E para podermos entender a regrinha de como isso acontece, é a mesma que eu acabei citando. Quando você vê um logotipo de uma editora na parte superior e um outro logotipo de editora na parte inferior, significa que essa obra possui duas editoras responsáveis pela mesma obra. Isso é raríssimo acontecer. Por que que isso aconteceu? Aí vamos entender o porquê. Aí eu abro essa documentação, estou abrindo aqui, eu vou olhar todas as informações, aqui está a lei que eu citei anteriormente, a Lei dos Direitos Autorais, Lei 9.110/1998, Lei dos Direitos Autorais publicada no Brasil em dia 19 de fevereiro de 98. Vou olhando as informações e aqui eu descubro um dado muito diferente. Essa obra tem 2 registros no International Standard Book Number. Aqui iniciar com o número 978 significa obra produzida no Brasil a fim de ser comercializada no mercado internacional, no mercado exterior. Quando iniciar com o número 85, significa obra produzida no território nacional e habilitada para venda dentro do território nacional. Então, vocês vão observar que o ICBN nacional começa com 85 e vai ter 3, 4 mais 1. Então,
5 com 3, 8, 8 com 2, 10 caracteres numéricos. E o internacional vai ser muito fácil de ser reconhecido, porque todos vão começar com o número 978. Então, 10 números mais 3 igual a 13 caracteres numéricos. Então, aí eu consigo fazer inferências. Olha aqui para esse ISBN nacional e olha aqui para a ficha catalográfica. Eu descubro que esse daqui é o mesmo esse daqui. Quem detém esse ISBN para a vendagem interna? É a editora Elsevier. É por essa razão que o copyright está atribuído à editora Elsevier. É a que possui a detenção dos direitos autorais de acordo com a ficha catalográfica. Então, a segunda editora, a Campos, que aparece na obra, na capa, ela tem a detenção dos direitos autorais para a vendagem desse livro no comércio internacional. Só para a gente poder saber como isso se apresenta. Se tem 2 ISBNs, olha o que vai acontecer aqui. Também teremos 2 classificações decimais. A de Dewey, essa catalogação sistemática, e a classificação decimal universal teria essas informações. O que isso significa? Significa essas informações que são acrescidas abaixo de uma ficha catalográfica, identificando a área de conhecimento, a sub-área e assim por diante, conforme se apresenta aqui nesses dados escaneados por mim. Comentado isto, próxima pergunta. Ô Benê, e se a obra tiver 3 autores? Vamos pegar uma obra agora com 3 autores. Então, como que ficaria? Veja, aqui, autor 1, autor 2, autor 3. E vocês podem observar que os nomes estão alinhados, ou seja, não existe hierarquização. Segunda coisa, os nomes estão inseridos em ordem alfabética de pré-nome. Amado é anterior a P de Pedro, que é anterior ao R de Roberto. Então, 3 autores, título, edição. Vamos pegar essas informações na ficha catalográfica, nós vamos olhar com bastante atenção e cuidado, achamos o copyright, descobrimos que os 3 autores têm o mesmo nível de contribuição na produção da obra. O que isso significa? Significa que foi uma obra coletiva, produzida integralmente pelas 3 consciências autorais. Na hora de receber os royalties pela venda desse livro, os valores serão divididos pelos 3 detentores desses direitos autorais. Então, aqui está a informação, aqui tem os dados da CIP, abreviatura para Dados Internacionais de Catalogação da Publicação. Aqui tem a entidade que cuida dessa documentação no Brasil, ligada a sistemas de informação, que é a Câmara Brasileira do Livro, cuja sede fica em São Paulo, e aí vai fazer essa documentação. Sempre o primeiro autor, de acordo com a capa, Servo, Amado Luiz Servo, vai aparecer aqui na primeira linha da documentação da ficha catalográfica. Título da obra, autor 1, autor 2, autor 3. Vocês observam que não tem nenhuma abreviatura para evitar a adulteração dos direitos autorais, a garantia plena da identificação autoral dessa propriedade intelectual. Informação da edição, cidade, matriz, nome da editora e o ano em que essa 6ª edição foi publicada. Aqui nós vamos descobrir, um único International Standard Book Number, 10 caracteres numéricos, uma única classificação decimal de Dewey, 501, que se refere à área de metodologia. Pego esses dados e aí faço a documentação.
a documentação segue aquele padrão que nós já conhecemos. Autor 1, destaque sobrenome, prenome entre nome, ponto e vírgula. Autor 2, destaque o sobrenome, vírgula, prenome entre nome, ponto e vírgula. Autor 3, destaque o sobrenome, vírgula, prenome entre nome, ponto. Título da obra, edição, cidade, editora, ano e as demais informações facultativas. Ô Benê, e se a obra tiver mais do que 3 autores? Isso também pode ocorrer com bastante frequência. Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês e vou ampliar. Ampliando aqui, nós descobrimos que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sobrenomes. Não dá para sabermos se a ordem alfabética é de sobrenome. Olha lá, porque C é anterior a S, mas S é posterior a B. Não sabemos se a ordem alfabética é de prenome, só com esses dados tipográficos da capa. Título, autores e editora. Então eu vou ter que folhear o livro. Folheando o livro, olha o que eu vou encontrar. Essa informação é de grande importância. Descubro que o Cord é Cassiano, descubro que Ribeiro é Luiz Carlos e que Justino é Maria José. Aqui eu consigo identificar os 11 autores da obra. Aí fico bastante atento para captar qual foi o critério utilizado para identificar a hierarquização desses autores, já que eles estão sobrepostos. Então, será que é o prenome? A letra C de Cassiano é posterior à letra A de Antônio. Então, o critério não é o prenome. Será que é o sobrenome? Cord é antes de Santos, mas Santos é posterior a Bore. Então, não é a classificação de ordem alfabética, levando em conta o sobrenome. Quando isso acontece, aí eu tenho que pegar algumas regras desse curso superior, que antes ganhava o nome de biblioteconomia, e hoje se chama Sistemas da Informação. É uma ciência que estuda dados tipográficos, catalográficos, e normalmente segue uma regra da International Standard Book Number em comum a outras diretrizes normativas. E uma das diretrizes normativas diz assim, que a hierarquização dos autores e autoras em uma obra coletiva, como essa daqui, levará em conta 1. A ordem alfabética de prenome, não é o caso. 2. A ordem alfabética de sobrenome, não é o caso. 3. O grau de contribuição de cada autor, autora à obra. O que isso significa? Significa que, levando em conta a contagem de palavras, os caracteres alfabéticos, os caracteres numéricos, que a gente chama de caracteres alfanuméricos, com ou sem espaços, aquele autor que tiver a maior quantidade de caracteres alfanuméricos será inserido numa posição hierárquica superior aos demais. O que significa? Que o Cassiano Cord tem um maior grau de contribuição. O segundo grau de contribuição, Antônio Raimundo dos Santos, e assim por diante. A autora que tem a menor quantidade de caracteres alfanuméricos é a Maria José Justino. Conforme nós vimos na capa, essa obra não é uma obra organizada, não, é uma obra coletiva. E todos esses autores têm os mesmos direitos autorais. Embora, para fins de classificação, levando em conta essas regras internacionais e nacionais, aquele que tiver a maior quantidade de contribuição mensurada
por caracteres alfanuméricos, será disponibilizado numa posição hierárquica superior. Assim, por essa razão que tem essa ordem. E em seguida, eu vou pegar os demais dados tipográficos. Os demais dados tipográficos, a cidade da editora Scipione, a matriz, o ano de publicação dessa obra, e aqui tem o International Standard Book Number, 10 caracteres numéricos, ou seja, obra autorizada para vendagem interna. E eu não tenho mais nenhum dado. Então, com base nesses dados, eu vou fazer, portanto, a documentação. Olha as opções que eu tenho. Opção 1, identificar, igual eu fiz nos exemplos anteriores, quais são os 11 autores. Seguindo aquele critério, destaque ao sobrenome, vírgula, prenome entre nome, ponto e vírgula, e assim por diante. Por último, título da obra, cidade matriz, nome da editora e ano de publicação. Essas duas informações, conforme já explicamos, são facultativas. Ou, segunda opção, olha o que eu vou fazer. Eu vou duplicar esse slide. Olha o que eu vou fazer. Eu colocaria apenas o primeiro, mencionado lá na lista hierárquica de autores, colocaria o vírgula e essa expressão abreviada, et, latim, au. Eu pronuncio et au. Faço a conjunção dela, a pronúncia é etal. E a coloco em itálico, porque é uma palavra estrangeira que vem do latim, a língua falada pelos romanos. O que significa etal? Significa que há outros autores além do Cassiano Corte. Isso se aplicaria para obras a partir de 4 autores. Autor 1, este, e mais os outros autores. Então, eu poderia fazer a documentação dessa forma. Benê, como que ficaria as citações? Exemplo 1. Eu pegaria lá aspas duplas, blá, 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 fechei aspas duplas finais, parênteses, identificaria o sobrenome do autor cujo grau de contribuição aparece em destaque em relação à lista de autores. Nós vimos que é o Cassiano Corte, então só coloco o sobrenome Corte, vírgula, coloco a expressão etal, em itálico, vírgula, e o ano da obra. Se eu for pegar uma citação direta, identificaria a página, sei lá, vamos colocar aqui página 34. Ou, segunda possibilidade, olha só, aspas duplas, blá, 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 fechei aspas duplas, Corte, que é o autor que prefigura a lista hierárquica de autores, coloco a expressão et e aqui estou colocando ela por extenso, A-L-I-I. Se fala et ali, juntando, contraindo etali, que significa e outros, vírgula, o ano de publicação e identificação de página, se eu estiver declarando a transcrição literal, ou seja, fazendo uma citação direta. Ou eu quero colocar todos os dados nominais de autores, aspas duplas, blá, 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 fechei aspas duplas finais, colocaria a identificação de todos os autores, intercalados com ponto e vírgula, no final 1995, e para citações diretas, em que houver identificação de qual parte que eu quero mencionar, que eu extraí da obra original, identificaria a página. Eu estou colocando aqui como exemplo a página 34. Detalhe, só se aplicaria quando eu não quero fazer igual eu fiz aqui, ó, nesse exemplo 3. No exemplo 3, eu estou reproduzindo
todos os sobrenomes dos autores que prefiguram a lista autoral da obra chamada Para Filosofar. Aí eu quero colocar apenas um autor e utilizar a expressão abreviada ou extensa etalhe. Então, como que eu faço? Aí, primeiramente, eu vou lá, pego a informação desse autor, olha lá, o que está prefigurado hierarquicamente é o Cassiano Cord, pego o sobrenome dele, o Cord, em seguida, coloco vírgula e a expressão etal, abreviada, ou etale, por extenso, que significa que, além dele, há, no mínimo, outros 4 autores. Dessa forma, quando eu uso o etal, o etale, eu não preciso reproduzir todos os demais nomes daqueles que compõem a lista de autores.